Voltamos. Quero ver todo mundo de volta aí que tá acabando, tá, pessoal? Isso. E aí, Alexandre. É bom, é a hora da gente começar a dar um oi pro pessoal, né? Vamos entrar aqui com o Rodrigo. Isso, gente, vamos entrando. Já aceitei o Rodrigo, ele vai entrar agora. Estamos de volta. Aí, conseguimos. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Fabrício? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá. Tô sim. Vamos só ver o pessoal entrar, né? Já tinha umas 50 pessoas, estão entrando devagarzinho. Aliás, não é toda hora, gente, que a gente tem um professor de patologia assistindo, né, gente? Eu tô Pô, muito isso é muito fino. bom, né? Muito legal. Carolzinha, É muito beijo. bom. Carol Viveiros. É. Mariana casou também esteve, não sei se ela vai entrar agora, mas estava aqui. Obrigado. Estão me Esse aí. ouvindo? Alguém está perguntando. Estão me ouvindo? Como assim? É. Vitor, não estamos te É, ouvindo, Vitor. o Vitor não tem voz já, coitado. Colega nosso lá, patologista lá do laboratório. A Carla falou que acha que agora teremos mais pessoas. E, gente, eu tô aqui até meia-noite. Pra mim, a madrugada vai rolando. A Mari tá aí, Mariana. Oi, Carol. Um beijo, meu Alô, amor. Ah, a Carla Celinha. tá aparecendo no Insta agora. Instagram tentando me sabotar, sacanagem. Não estava aparecendo na live. Antes da Não gente tava, não entrar, tava. o do Veteranais apareceu muita coisa entrando ao vivo ao mesmo tempo. Que assim, na verdade, enquanto o pessoal entra, invariavelmente são muitas lives, né? Sim, Então, claro. assim, a gente tem a preocupação de primeiro trazer um assunto interessante e ao mesmo tempo não ser muito cansativo, né? Porque Claro, a sim. gente a gente nesse momento que a gente está vivendo, a gente quer aprender, né? A gente tem a Sim. oportunidade de aprender bastante nesse conteúdo que o pessoal publica, e nem sempre é live, mas pô, acrescenta muito, né? Em tudo que a gente trabalha. Sim. E aí, na verdade, realmente, eu já queria agradecer desde já a presença de todo mundo, assim, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está chegando em casa, é um horário que para quem tem criança nem sempre é fácil também, mas e as crianças estão em casa, né? É, então assim é bacana ver todo mundo aí presente, cada semana com a gente. Muita gente a gente vê sempre, né? Presente em todas elas. Então desde já obrigado, viu, gente, pela presença, pela paciência e por acrescentar aí o nosso conteúdo, né? Eu verifiquei algumas perguntas, né, em relação ao assunto. Algumas coisas fugiram muito, aí a gente acaba pensando depois, de repente, em off, em responder. Olha o Nário de olho na gente aí. Alnairo! Nário, que responsa, hein? Muita Olha, eu vou te responsabilidade. falar, viu? Eu vou te falar. Vou ficar metido depois dessa live. Então, vamos lá, eu acho que já dá para continuar, até para a gente não se estender muito, o pessoal que já entrou um Sim. tempo. Eu vi assim, tá, aí pensando nessas dificuldades que a gente tem, é, a gente sabe que muitas das vezes o hiperadreno, quando o animal realmente tem hiperadreno, ele é pituitário dependente, né? Ou Uhum. hipófise dependente. E muitas Uhum. vezes não é nele que o diagnóstico é mais difícil. É mais difícil quando é um outro problema, muitas vezes na própria glândula adrenal, né? E dentro desses tumores adrenais que você até comentou já, muitos deles por serem tumores, e aí entra na área aí do professor Nairo, da Carla, muitas vezes essas células reagem de forma variada a um estímulo, Sim. né? Depende muito dessa diferenciação dessas células, né? E, e muitas vezes nos tumores de adrenal, que aí exames de imagem podem ajudar, né?
a entender o que está acontecendo, muitas vezes você não tem o cortisol, que é o esteroide principal de produção de uma glândula normal, mas você tem, às vezes, os precursores dele de forma aumentada, com uma produção exacerbada por causa desses tumores, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes você parte do exame inicial de dosagem de supressão ou estimulação dexametasona ou estimulação para CTH, buscando resultados de cortisol, e esses resultados acabam não te ajudando, né? E aí o pensamento de um tumor pode aumentar em cima disso, e aí entra essa visão de que os precursores outros, né, que a adrenal produz, podem estar, sim, elevados em função de um cortisol, às vezes, baixo. Exatamente, o Fabrício. Nem tudo é cortisol, né? Quando a gente fala de adrenal. Existe uma cadeia de produção a partir do colesterol para se formar o cortisol, mas existe toda uma via de produção que passa por alguns outros hormônios aí também, né? Então a gente está falando de progesterona, a gente está falando de hidroxiprogesterona, a gente está falando de pregnenolona, enfim, que são justamente os hormônios, os esteroides sexuais da adrenal, né? E muitos deles precursores, inclusive, do próprio cortisol. E aí, alguns colegas podem se frustrar na medida em que eles estão à procura de uma hipercortisolemia e ela não acontece. E não necessariamente somente quando eu tenha tumor de adrenal, não. O problema pode ser, inclusive, até mesmo hipofisário e o cortisol se manter dentro da normalidade. E aí o que a gente sugere, né? Eu preciso pesquisar justamente esses outros esteroides sexuais, os esteroides sexuais da adrenal. Nesse contexto, o que a gente mais tem de alteração, ou na verdade o que a gente mais pesquisa é a hidroxiprogesterona. Alguns trabalhos citam para a gente, por exemplo, em que desses esteroides, esteroides sexuais, o que a gente mais tem aumento é a progesterona. Então, o que a gente faz quando a gente está diante? Aliás, sempre quando eu vou performar um teste de estimulação, de cara, eu já peço para dosar cortisol e algum outro esteroide adrenal, um precursor do cortisol, que geralmente é justamente a hidroxiprogesterona. E aí é importante que quando a gente vá, né, a gente perceba ou pense que aquele paciente ele seja positivo, aposte numa positividade para a doença daquele nosso paciente. Se o cortisol ele deu negativo, é importante que você comece a pesquisar outros hormônios esteroides da adrenal para ver se ele vai dar positivo ou não. E esses hormônios são justamente, um deles, progesterona, pregnenolona, hidroxiprogesterona. Então é preciso entrar na sua rotina de pedido, né, além do cortisol, pós-estimulação, um desses esteroides sexuais aí, também após a estimulação, para ver se vai dar positivo ou não. Se der elevado, então isso vai de encontro, configura um quadro positivo para hiperadrenocorticismo também. Porque, na verdade, a gente vai ter as mesmas alterações sistêmicas acontecendo quando a gente tem um hormônio desse aumentado na circulação. Sim. Bacana. E a gente tem, até pela consciência, né, dessa situação, pode estar presente, a gente tem feito muito mais esse teste, principalmente o hidroxiprogesterona, né? A gente tem feito com bastante frequência, justamente porque a gente já está tendo uma visão, né, da doença dessa forma. Que nem sempre ela é clara e nem sempre ela é fácil de diagnosticar, e aí esses precursores ajudam a entender onde está o problema, né, se existe realmente problema e se eles ajudam de alguma forma. É interessante, inclusive... Pode falar. É interessante, inclusive, só um dado, na verdade, que é algo que eu converso bastante com alguns colegas da endócrino. A gente percebe, por exemplo, que vai se desenhando alguns perfis dentro de algumas raças. Hoje em dia, por exemplo, nos meus pacientes, principalmente malteses, shih tzus e muitos iorques,
eu geralmente tenho recorrido bastante à procura de esteroide sexual, porque geralmente o meu cortisol não tem dado aumentado, nem na supressão, nem na estimulação. Geralmente o que está aumentado são os esteroides sexuais. É claro que não dá pra gente dizer que isso seja uma tendência nem nada, isso é só uma observação da minha clínica, e que é interessante que as pessoas comecem a pensar que algumas raças que não são tão citadas na literatura, né, Shih Tzu, por exemplo, Maltês, por exemplo, e que de repente eles começam a performar algum caráter do que a gente chama de hiperadrenocorticismo oculto aí, né, com a exacerbação, com o aumento desses outros esteroides adrenais. Sim, muitas vezes a gente vê na prática, né, de atendimento, no dia a dia de atendimento, uma variação nas opções de raça, né, de animais. Há um tempo atrás a gente via muito poodle nas clínicas. Hoje, quando vem para a gente no laboratório, o poodle tem 16 anos, 15 anos. E Shih Tzu, hoje em dia, é uma raça assim, que eu acho que veio de uma forma avassaladora, né, para os lares das pessoas, porque realmente é muita quantidade de Shih Tzu fazendo alguma investigação para Maltês também, muita investigação para essa área, né, seja de hiperadreno ou hipotiroidismo. Garantindo emprego, né, meu amigo? Garantindo os empregos, dos veterinários, né? O Shih Tzu veio para ficar e dar trabalho, né? Exatamente. Dá trabalho para quem gosta, para quem precisa, né? Exatamente. E aí também vale um ponto a gente considerar, até para já encaminhando para o final, o seguinte: quando a gente fala aí dos desafios de diagnóstico, e a gente fala da supressão por dexametasona em baixa dose, e da supressão e da estimulação com a CTH, a gente sempre tem que tomar cuidado também. Foi o que o Rodrigo falou, a gente tem gente especializada nisso, que já sabe lidar com isso de uma forma mais corriqueira, né? E evita alguns problemas também que podem não ser inerentes à dosagem, mas sim à fase pré-analítica, né? Que sempre vale a pena comentar o seguinte, porque na supressão por DEXA, o que acontece? É importante calcular bem a dose, né? E ter uma pessoa bacana, uma pessoa especializada para fazer, que tenha costume de fazer essa supressão. Às vezes o animal é pequeno, né? Às vezes o resultado não dá o que se espera, mas não é porque a gente não dosou bem, é porque às vezes a supressão não aconteceu. Às vezes na clínica, muita gente usa o fosfato de sódio, de dexametasona, né? Isso. E aí lá tem uma concentração, por exemplo, a maioria deles tem 4 miligramas por ml. A gente tem que entender que daqueles 4 miligramas por ml que tem lá na ampola ou na concentração daquele frasquinho de Dexa, que só 3,3 miligramas por ml é realmente de dexametasona ativa. E isso faz uma diferença quando você pensa que a concentração em baixa dose, quer dizer, 0,01 miligrama por quilo, é muito pouco. Então, se você errar um pouquinho nessa dose de supressão, você acaba não suprimindo, né? Desde o momento em que você está aplicando esse medicamento, depois que coleta a amostra basal, né? E aí isso acaba comprometendo uma sequência, porque se você fizer a dosagem basal 4 e 8 horas, né? Que a gente ainda faz muito, você compromete. 4 horas você vai voltar lá na casa do cliente para coletar uma amostra de um medicamento que você, às vezes, aplicou mal, né? Então, vai voltar 8 horas depois, vai coletar uma terceira amostra e em vão, porque às vezes o resultado não vai te ajudar, mas não porque o animal não tenha o problema, não tenha a doença, mas porque foi um problema pré-analítico, né? Isso que você está colocando... Não termina, desculpa. Pode terminar. Assim, da mesma forma com a estimulação com a CTH também, é um medicamento, né, porque o ACTH sintético a gente sabe que é um medicamento caro, né? Uhum. E que, dependendo da sua rotina, ele acaba sendo inviável você comprar para poder fazer as estimulações
quando precisar na clínica. E a gente sabe que na hora de preparar essa formulação para fazer a estimulação no paciente, né, seguindo a recomendação de dose animal, ou até é bom que você comente o que você costuma fazer, né? Se é dose animal ou se é concentração por quilo. É importante que esse ACTH esteja bem preservado, né? Para poder, quando for fazer a estimulação, ele realmente estiver biologicamente ativo, para poder realmente fazer eficiência, porque às vezes a gente acaba lidando com essa área, a gente acaba estudando muito, e muito estudo fala isso, que muitas vezes a sensibilidade do teste está envolvido diretamente com a capacidade, quer dizer, a concentração que você usa do ACTH, por exemplo. Às vezes, doses de 15% a 20% mais fracas em termos de concentração, podem gerar até 30% de resultados falsos negativos. Então, assim, acaba diminuindo muito ainda a sensibilidade, também por um problema pré-analítico, de conservação de ACTH sintético, né, antes da aplicação. Essa questão pré-analítica, Fabrício, assim, nossa, é de uma importância muito grande. Primeiro que a gente está falando de quem é o operador, né, que vai aplicar essa medicação. A gente sabe, por exemplo, no teste de supressão você tem duas vias. Você pode utilizar a via intravenosa ou você pode utilizar a via intramuscular. Estou aplicando no músculo de forma correta? Quando eu aplico na veia, também está de forma correta? Aí entra o cálculo. Muita gente se assusta, e obviamente é para se assustar, porque é uma dose muito baixa. Será que eu estou puxando, eu estou calculando a dose efetivamente certa da minha dexametasona que eu vou aplicar nesse animal? Outra coisa, não é favorável a gente ficar diluindo medicação, né? Então, uma dica que eu dou é um York de 3 quilos, que você vai pegar praticamente nada da medicação. Você não vai utilizar uma seringa de 1 ml, você parte para as seringas de insulina, de 30 unidades ou de 50 unidades, que você consegue puxar ali. E aí você lida com uma outra questão, né? A gente precisa saber como é que é a graduação nessas seringas. Quanto cada tracinho ele está comportando em ml daquela substância. Então, quer dizer, você está fazendo esse processo direito, mas para além disso, é um paciente que, por exemplo, tem hiperlipidemia, a gente sabe que hiperlipidemia interfere na análise do cortisol. Tem hiperlipidemia? Então, primeiro ponto. Então, se eu tenho um paciente com 1000 de triglicerídeos, eu estou desesperado e eu quero já validar esse processo de diagnóstico, calma, não é por aí. Eu preciso primeiro dar uma diminuída nesses triglicérides dele para eu poder garantir que o meu método diagnóstico ele não vai ter a menor interferência possível, né, dessa alteração. A técnica que eu geralmente, a dose que eu geralmente emprego no ACTH é aquela dose que é a dose mais baixa, quer dizer, uma das doses baixas, né, mas é a dose baixa validada, que é de 5 microgramas por quilo. É a dose que eu emprego. Porém, a gente tem agora, né, que lidar com uma outra realidade. O Sinactem, que era o que a gente costumava fazer uso, né, para teste de estimulação, a gente não estava mais conseguindo achar no mercado. E aí a gente tem uma outra variação de ACTH, que é o ACTH gel. A dose é uma outra dose, é uma dose diferente. Ainda não tive a oportunidade de ter contato com essa medicação. Vou começar a ter agora, porque eu precisei fazer compra dela. Mas a gente precisa estar atento às dosagens. A gente sabe que existem trabalhos que compararam a dosagem ainda mais baixa de cortisol de 1 micrograma por quilo. Mas é uma dosagem confiável? Quer dizer, quem é que está performando esse exame, né? Então, é sempre melhor que a gente faça uso daquela dosagem que a gente sabe que vai dar um resultado que vá de encontro às nossas expectativas. Então, essa fase pré-analítica faz toda a diferença no meu resultado final, com certeza. Sim. Até fizeram uma pergunta agora aqui, deixa eu ver se eu consigo... Comportamento de libido nesses animais castrados, com hiperadrenal positivo. Quando tratados com trilostano, tendem a baixar esses hormônios também e suprimir esses sinais?
Então, a pessoa está partindo do princípio que esse animal, mesmo castrado, está apresentando libido, é isso? Eu acho que eu entendi que sim. Tá, porque se for isso, se o seu paciente está com libido aumentada, exacerbada, mesmo sendo castrado, eu preciso te dizer que por mais que você diminua a produção desses hormônios, na verdade isso provavelmente não vai, eu não tive, confesso que não me deparei com nenhum caso assim, mas provavelmente isso não vai melhorar. E eu digo por quê? Porque quando a gente faz uso, por exemplo, né, hoje a medicação que a gente mais faz uso é o trilostane. E aí a gente precisa parar para pensar qual que é a ação do trilostane nessa cadeia do cortisol. Ele funciona como um inibidor enzimático. Então ele vai inibir uma enzima chamada 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. E essa enzima, quando ela está inibida, a gente não tem a produção do cortisol, mas a gente tem produção de alguns hormônios sexuais. Porque ela inibe, né, a conversão do cortisol. Porém, existem outros hormônios na cascata acima, esteroides sexuais, que ela não vai estar inibindo. Então, se a gente for se basear, né, pelo princípio do tratamento, em tese não. Mas na prática também isso não vai acontecer. Eu acho muito pouco provável que um paciente que mantenha um comportamento, até porque esse comportamento, esse estereótipo, né, de comportamento sexual, mesmo que o animal ele não tenha aumento, né, de hormônio sexual adrenal, ou seja, não tem nenhum componente ali que justifique o comportamento sexual dele. Então, se a gente for partir desse princípio, por mais que eu diminua um paciente com hiperadreno positivo e trate, ainda que eu consiga diminuir a produção de esteroide sexual, não faz sentido que ele volte a uma condição normal, na verdade. Ele vai provavelmente ser mais comportamental do que ter algum elemento aí de esteroide sexual, levando a isso. Eu concordo. Tá, e aí, vamos lá, voltando aqui até para não se estender muito, a gente comentou, né, sobre os achados laboratoriais que acabam ajudando o clínico no encaminhamento para pensar no diagnóstico, né, nas informações que a gente tem. É importante isso que a gente falou em relação à qualidade dos testes que a gente está fazendo para maximizar as suas sensibilidades e especificidades para poder ter resultados mais confiáveis, né, na hora de fazer o uso deles. Nenhum deles, a gente conversou sobre isso aqui na live inteira, né, que nenhum deles é 100% pensado eficaz. 100% eficaz e nem é unanimidade, porque você acaba tendo as variações disso, as vertentes disso. Na prática, a supressão e a estimulação são bem... a gente recebe lá de uma forma bem parecida, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E, de uma forma geral, o Rodrigo falou isso, muitas vezes em amostras lipêmicas, né, e aí em função realmente de algum problema metabólico, né. A gente até bacana de comentar isso, que a gente tem uma centrífuga lá que não é uma centrífuga comum de bioquímica para esses casos. A gente, além da centrifugação do tubo de bioquímica normal, nesses casos, a gente centrifuga essa amostra naquelas centrífugas de Eppendorf que vão a 14.000 RPM. Então, assim, a gente consegue, nesses casos em que está muito lipêmico, ainda melhorar a dosagem fazendo o quê? Removendo essa porção lipêmica da amostra, facilitando ainda assim, melhorando ainda assim a leitura, né, do resultado. Estamos falando de selo de qualidade VET-análises, né, Brasil? É isso que estamos falando. Não, porque a gente realmente, a gente lida com isso e a gente vê muito, até em função mesmo e é importante você ter falado, porque assim, a gente, quando tem a lipemia, a gente tem que informar, assim como tem hemólise, né? E muitas vezes a gente acaba podendo ouvir o seguinte, que até eu acho natural.
pô, mas o animal tem um problema endócrino e tal. Mas existem artifícios para que a gente consiga minimizar isso, para melhorar o teu entendimento do caso. Né? Com Isso é certeza. importante frisar, porque você está se ajudando e ajudando a gente a te dar um melhor resultado. Então, assim, a qualidade disso muda, né? E essa centrífuga que a gente tem lá ajuda muito nesses casos, porque a gente já fez esses testes, inclusive, de pegar uma amostra dessas que veio, algumas, né, que vêm assim, com muita lipemia, usar ela de uma forma inteira para dosar o cortisol e usar ela de forma centrifugada desse jeito. Então a gente tem uma diferença boa, dependendo do resultado, ele pode inclusive ficar dentro ou fora do padrão de normalidade. Então, assim, é super eficaz e realmente muito importante para ajudar no resultado final, entendeu? Com certeza. Bom, gente, ó, vamos lá. Aí a gente falou dos achados, né? Eu não sei se o Rodrigo quer fazer alguma outra colocação em relação a tudo isso que a gente conversou, ou fazer um resumo assim em relação à doença em si, até para a gente sintetizar o assunto para poder encerrar. Tá, Fabrício, a primeira coisa, né, que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer qualquer avaliação de função hormonal, principalmente essa que a gente está falando, está lidando com o hormônio do estresse, que é o cortisol, está negado, está proibido. Não dá para a gente fazer, querer colocar o boi na frente da carroça e fazer exame, avaliar a função adrenal, se a gente tem um paciente com uma comorbidade séria acontecendo. Não dá, gente. Não dá para a gente fazer... a gente vai precisar segurar a ansiedade e, primeiro, objetivar a melhora clínica desse paciente para depois você tratar e não ter alterações nos teus exames. Segundo ponto, é a gente se atentar, né, e aí o que você estava falando, o quanto que os exames de triagem eles podem ajudar na sinalização de um possível problema hormonal, sem dúvida alguma, então a gente precisa se atentar ao que a gente está se deparando ali quando a gente observa toda aquela pilha de exames que o tutor leva e que muitas das vezes a gente, né, fica cansado só de olhar, mas que ali está repleto de informações que são valiosíssimas para ajudar, para nortear a nossa conduta. Então, se eu estou tendo, né, vendo que são exames que sistematicamente vem apresentando um hemograma de estresse, e muitas das vezes o animal, você percebe que é um animal dócil, tranquilo, não tem estresse ali, ou então você parte para parte de bioquímica, quer dizer, se mantendo a parte de hemograma, se você, como eu falei, se tem trombocitose, não dá para a gente negligenciar trombocitose acontecendo. Mas trombocitose podem ter outras causas. É claro que podem ter outras causas. Uma doença cardíaca poderia levar também, um distúrbio de medula poderia levar também, para quem assistiu a live da Carla. Mas a gente precisa colocar dentro do nosso diagnóstico diferencial que existe uma patologia hormonal que pode gerar isso. Se é um paciente que esteja apresentando eritrocitose, tem alguma coisa que possa estar acontecendo ali, essa alguma coisa ela pode ser hormonal. Se a gente parte para a área da bioquímica, eu estou sendo confrontado o tempo inteiro com uma fosfatase alcalina um pouco aumentada. E aí a gente fala, né, é claro que nem tudo é hiperadreno, mas algumas coisas sinalizam. Então, vale a pena ou não a gente realmente focar em investigar a presença da doença e alterações no metabolismo de gordura, né, metabolismo de lipídios, se são pacientes dislipidêmicos. E para saber se eles são dislipidêmicos, a gente precisa permanecer ou criar hábito de estar dosando colesterol e triglicerídeos. Tem aumento? Não tem. Muito difícil o cão fazer dislipidemia primária, geralmente é secundária a algum distúrbio hormonal. Então eu preciso avaliar, investigar, saber, primeiro dosar, né? E se está aumentado, não se resume porque agora a moda, né, do momento é o famoso bezafibrato. Desde que a gente descobriu o benefício do bezafibrato como antilipêmico, a gente está resumindo uma dislipidemia à introdução no protocolo de bezafibrato e ponto. E não é assim. O cão, se ele está dislipidêmico, ele está dislipidêmico por algum motivo. E
muito provável, não, se não é um Schnauzer, muito provável não é uma dislipidemia primária, então eu preciso investigar. Se eu tenho sinais que te orientem nesse sentido, eu preciso investigar. Preciso investigar também, ficar de olho no que o proprietário está te dizendo. Cão que esteja mais velho, né? Toma cuidado com que o proprietário, com que o tutor ele está te oferecendo de dados, né? Ele parou de subir em degrau, escada, mas geralmente eles associam isso com a idade e na maioria das vezes eles nem te falam sobre isso. Eu preciso correr atrás de dados que o proprietário naturaliza, porque ele não sabe, porque ele associa isso à idade que só vocês que estão diante da situação tem a noção de que, na verdade, isso não tem a ver, muitas vezes, com a idade, isso tem a ver com algum distúrbio hormonal. Então, permaneçam a pesquisa, cuidado com a metodologia que vocês vão escolher, com o teste que vocês vão escolher. Tenham noção se está na hora da gente testar aquele paciente. Não, mais uma vez, não queiram colocar a carroça na frente dos... Não, a carroça na frente dos bois, para vocês não se atrapalharem, porque pode não ser o melhor momento da gente avaliar a função adrenal daquele paciente. Procurem saber qual fármaco que ele fez uso, se está em uso de alguma coisa, se tem alguma pomadinha que passou ontem, já vai promover alguma alteração no seu exame. Então, deem tempo para esse exame ele ser elaborado. Não criem ansiedade, nem expectativa demais para não atrapalhar o andamento, né, a investigação, e vocês não se depararem com um resultado falseado, seja ele negativo, que vai te impedir o tratamento, e você vai estar perdendo esse paciente para algumas comorbidades importantes, como diabetes, por exemplo, ou positivo, em que você vai tratar um paciente que efetivamente, na verdade, não tem a doença, e que você vai promover, por exemplo, uma síndrome de Addison nele. Sim. Bacana, Rodrigo. Concordo plenamente com tudo que você falou e assim dizer também assim que a gente lá no laboratório, no VetAnálise, a gente está muito ligado ao que o clínico pensa, porque a gente conversa muito com o pessoal, né, que liga para lá e que passa essas situações do dia a dia na hora de um atendimento e tal. Mas nunca a gente se aproxima como foi hoje, assim, da sua experiência em relação a esse time, né, de se já vale a pena, se não vale. Muitas vezes a própria experiência te diz isso, que você olha o animal e vê que ele está te dando indícios e que os exames, de certa forma, vão te levando para esse raciocínio. A gente nunca está lá para não repetir e refazer. Eu acho assim, hoje em dia cada vez mais, né? As pessoas, os clientes têm feito exame, né? Têm pedido exames de rotina principalmente, né? E esses exames precisam ser confirmados muitas vezes antes de se partir logo para um aprofundamento. Justamente por quê? Porque a gente acaba, depende muito do tipo de animal que a gente está lidando. Foi o que você falou, muitas vezes o animal é super estressado, você não vai pensar em fazer algumas coisas. E quando a gente fala de hiperadreno, a gente está falando de cortisol muitas vezes, né? E cortisol é uma substância, é um hormônio que sofre muita interferência de muita coisa, seja para produzi-lo, seja para destruí-lo, né? Muitas vezes tem droga, igual você falou, tem muita droga que metaboliza, acelera a metabolização da molécula, Exato. Assim como outras coisas mais produzem cortisol de uma forma indireta, né, gerando esse tipo de quadro clínico, mesmo que discreto. E então é importante, sim, a gente fazer exame, né? Na medida do possível a gente consegue orientar bem, dependendo do caso, e realmente a história clínico é muito importante, porque muitas vezes, cada vez mais, o que você falou, o tutor muitas vezes tem acesso a uma infinidade de informações e acaba querendo te ajudar e essa ajuda pode atrapalhar mais do que ajudar, né? E de qualquer maneira, reforçar aqui a nossa presença, né, como laboratório no Rio de Janeiro, né? Eu, o Alexandre, a Carla e toda a equipe que está lá, a gente
tem sempre o diálogo entre a gente fala que laboratório a gente vive aprendendo, então a gente está lá à disposição de quem precisar, seja conversar sobre algum caso, seja sobre o tipo de exame, qual exame fazer, a gente está lá para ajudar, né? Que é a principal função, que a gente acaba, laboratório, a gente fica dentro da sala, né? A gente vê pouco bicho, né? A gente vê pouco animal, mas conversando com os clínicos, a gente acaba entendendo melhor cada amostra daquela que entra e ajuda, e com certeza vai ajudar muito mais na interpretação e no resultado final do exame, dos exames, enfim, não só de exames hormonais, mas de uma maneira geral, né? E aí... Fabrício, pode falar. Não, pode falar. Desculpa. E aí, assim, para a gente finalizar, eu queria te agradecer muito a presença, né? A gente não se conhece pessoalmente, inclusive, né? A gente já se falou por telefone algumas vezes, mas assim, não só a mim, tenho certeza que a todo mundo que assistiu acrescentou bastante, até nessa segurança que a gente precisa ter na hora de lidar com essas situações, muitas vezes não com o animal, mas com o proprietário, né? Que cada vez mais é difícil, a gente tem que ter realmente conhecimento para ter a postura certa na hora de lidar com esse público, né? E te agradecer muito assim, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade, pela sua amizade que tem com a gente, pela consideração com a gente lá no VetAnálises. A gente se sente muito orgulho de estar junto de vocês aí que trabalham nessa área. E aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que tem bastante trabalho, né? É um orgulho para a gente estar presente, fazer essa live e conversar sobre um assunto bacana e com certeza acrescenta para todo mundo isso aí. Para mim, então, demais. Fabrício, antes de fazer as minhas considerações finais, deixa só, porque porventura parou aqui, primeiro deixa eu falar, gente, que quem tiver, eu realmente não consegui olhar todas as perguntas aqui de vocês, mas se vocês quiserem, eu estou super à disposição, então pode me mandar por direct que eu respondo. Mas eu já estou vendo, tem duas aqui, uma inclusive daria pano para manga. Uma da Magnólia, ela está perguntando a minha opinião sobre a técnica de fluorescência em comparação com a quimiluminescência. Magnólia, eu não tenho experiência com a fluorescência. O que eu vejo nos trabalhos é que ela não é das melhores metodologias, tá? Então, eu já diria que nunca li nenhum trabalho comparando fluorescência com quimiluminescência para adrenal. Já li para tireoide, não para adrenal. Então, não teria como falar muito a respeito. O que eu posso dizer, foi o comentário que eu fiz no início, foi sobre o enzima imunoensaio fluorométrico, que combinam as duas metodologias. Que seguramente, né, se eles se equiparam a radioimunoensaio, com certeza se equipara a quimiluminescência também. Então, não tenho opinião formada não tenho experiência sobre a fluorescência comparado à quimiluminescência, mas me incomoda quando eu vejo uma metodologia de fluorescência, mas me incomoda porque eu não tenho experiência mesmo com a técnica. E um outro aqui, do laboratório Analisa PET, enquanto de trombocitose, vocês começam a intervir o que utilizam. Eu li a pergunta, achei que fosse uma outra, mas de qualquer forma, olha só. Eu começo a intervir quando eu tenho uma trombocitose acima de 800 mil. Já é um mecanismo que começa a me dar gastura. Muito embora, também é preciso dizer, né, que às vezes a gente ter plaquetas normais não significa que o potencial que esse animal não esteja hipercoagulando. A gente precisaria, por exemplo, de uma técnica, daquele método que é o tromboelastograma, para a gente poder saber como é que anda o potencial de coagulação desse paciente. Que aqui no Rio de Janeiro nós não temos. Temos em São Paulo, que está custando o quê? Uns 2 rins, basicamente, para você ter o resultado do exame. Mas eu, particularmente, quando eu tenho plaquetas acima de 800 mil, eu interfiro. Bom, e eu quero agradecer vocês, na verdade, pelo convite. Gente, eu acho que vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês. VetAnálises é um
um laboratório mais do que referência aqui no Rio de Janeiro, então está participando, né, ter sido convidado para participar aqui dessa live, me enobrece bastante, me deixa bastante lisonjeado. Eu quero agradecer muito mais uma vez a Carla por lembrar, a vocês também pela lembrança sempre. Agradeço demais a parceria também, é fundamental. Um laboratório, volto a dizer, eu confio de olhos fechados. Enfim, eu é que agradeço toda a consideração e todo o convite feito aí. E precisando, estamos à disposição. Oh, bacana, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Todo mundo aí, estou vendo todo mundo agradecer, né, na live. Os comentários são muito positivos, assim. Alguém perguntou sobre se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado no IGTV, né? As duas partes. Até para poder... A gente sabe que muita gente, às vezes, pega no início depois ou precisa terminar antes. Muitas lives eu tenho assistido depois também por causa disso, né? Mas vai ficar gravado lá sim. E, como ele falou, a gente também lá estende as dúvidas em relação a qualquer situação do dia a dia, né? Do que pedir, de como pedir, qual é o melhor momento. Entrar em contato com a gente lá, vai ter sempre alguém para poder atender e conversar, né? Para poder a gente continuar aí levando a medicina veterinária a sério, né? E de uma verdadeira parceria, né? De uma amizade entre clínica e laboratório, que a gente acha isso fundamental para poder ter uma veterinária de qualidade, né? Mesmo porque os tutores são cada vez mais exigentes, a gente tem que dar conta disso e a gente está lá para isso, para poder ajudar o máximo que puder a todo mundo que estiver precisando de algum respaldo, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí que tá comentando, que assistiu. Foi muito legal, viu? Foi a minha primeira, né? Tô estreando aqui. Com alguém que fala pelos cotovelos, né, Fabrício? Ainda bem que você fala muito, né, Rodrigo? Gente, pelo amor de Deus, façam isso comigo não, porque eu sou assim, eu sou a pessoa fofoqueira. Eu queria estar lendo todas essas mensagens que vocês estão dando aí, ó, mas primeiro ponto, né? Eu tenho ceratocone, não estou nem enxergando essas letras. Eu fico aqui só falando com o Fabrício e vendo ao mesmo tempo. Mas obrigado pelo carinho de todo mundo. Sim, sim. Se a gente não conseguiu responder a tudo, realmente até pelo tempo que a gente tem, né? E com certeza posteriormente a gente vai conseguir sanar essas dúvidas e alguma outra coisa que tenha ficado. Mas muito obrigado, gente, por todo mundo que ficou. Obrigado pela paciência de todos e pela presença. E a gente se vê na semana que vem aí, né? Tem mais um tema que vai ser lançado aí no Instagram. Enquanto isso, todo mundo se proteja. Fiquem com Deus. Rodrigo, muito obrigado. Um prazer. Nada, aí meu amigo, eu que agradeço. Estamos à disposição, tá bom? Tá joia. Valeu, gente. Obrigado. Vou encerrar, tá? Tá joia. Boa noite a todos. todos. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu.